Olha lá que legal. Estamos no ar. 10ª vez que eu falo. Olha lá que legal. Estamos no ar. Olha, a gente assumiu o compromisso de 10 episódios para essa primeira temporada e tá entregue. Esse é o 10º episódio e hoje eu quero falar de uma pausa diferente. Você que está acompanhando a gente desde o começo, a gente já falou sobre coragem de meter o pé na porta e fazer a coisa acontecer. A gente já falou sobre busca da felicidade. A gente já falou sobre hobby. A gente já falou sobre uma porrada de opções para você pausar, refletir, olhar em volta e entender suas referências para achar o seu caminho. Mas eu não podia deixar passar essa oportunidade da minha vida, onde eu estou entregando esses 10 episódios, sem falar do que eu tenho como mais importante desde que eu me conheço por gente. Acho que desde quando o mundo é mundo, a gente busca uma conexão mais forte, uma conexão verdadeira, uma conexão que toca no fundo. Uma conexão que, além de inspirar, protege. Uma conexão que, além de inspirar e proteger, nos guia. Então, hoje eu quero falar com você que também acredita em Deus, como eu também acredito. Se você não acredita, se você acredita em energia, se você acredita na força do universo, tá tudo bem, tá tudo certo. Esse papo vai ser para você também. Porque, no final, você sabe que tem um vazio aí dentro que é do tamanho de Deus. Essa frase eu escutei de um cara que eu fiz questão de trazer ele aqui. É o pastor Roberto, é a pastora Flávia. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estar aqui com a gente. Essa tua frase me gravou. Eu fui conhecer a igreja de vocês, a Ictus, e nós vamos falar bastante dela mais pra frente, de toda essa vida missionária de vocês. Mas aquele dia me emocionou, me fez vibrar de uma maneira diferente. Eu sempre acreditei em Deus, sempre tive Deus comigo, sempre... Deus comigo não, né? Quem sou eu para Deus estar aqui comigo, né? Mas eu sempre tive Deus à frente, né? É Deus conosco. E é isso. Então, sejam muito bem-vindos ao Pod Quinta, o lugar onde o ócio é levado a sério. Eu tomei uma bronca porque eu não me apresento. Eu sou o Hugo Mastro Rosa e esse é o Pod Quinta. É isso. Muito obrigado. Pastor Roberto, pastora Flávia, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Para nós é uma honra estarmos aqui. E vamos bater esse papo aí, né? Vamos ver como é que a gente flui nessa conversa aí. Um ócio... Como é que você falou? O ócio levado a sério. O ócio levado a sério. Então, vamos levar esse ócio a sério. É isso. E a gente, desde o começo aqui, desde quando essa brincadeira virou coisa séria, a gente falou sobre essa pausa consciente, sobre a importância de parar, respirar. Uhum. Eu, durante muito tempo, negligenciei a saúde mental. Né? Eu sempre levei a saúde espiritual muito mais a sério do que a saúde mental. Uhum. A saúde financeira, muito mais a sério. E eu descobri, a duras penas, que a saúde mental está muito relacionada à saúde espiritual. Sim. Né? Sim. Então, essa pausa consciente que a gente propõe, ela deve ser bem direcionada. E aqui a gente já falou sobre música, sobre cinema, sobre uma porrada de coisas. Uhum. Mas eu acho que a mais importante está aqui na mesa hoje para a gente falar. A história de vocês pode ser contada de várias maneiras. Sim. Vocês são, até onde eu conheci a história de vocês são fruto de uma realidade improvável para onde vocês chegaram. Né? Sim. Então, eu queria que vocês contassem rapidamente, para a gente começar, para conhecer vocês. Vocês lá da época do Rio de Janeiro, de onde vocês vieram, como que tudo isso se relacionou e quando foi essa primeira pausa que vocês sentiram que Deus tinha algo a mais para vocês do que lá na Maré, no Rio de Janeiro? Legal. Bom, normalmente eu deixo a Flávia falar primeiro, mas o motivo da gente ter vindo para cá foi o meu trabalho. Né? Então, eu acho que essa parte da história acaba sendo importante que eu fale. Né? Eu trabalho na mesma empresa há 33 anos. Né? Eu trabalho no Duty Free, amo o que eu faço. Entrei na empresa trabalhando na área de comércio exterior e vim crescendo na empresa. E quando foi em 2007, eu vim ajudar a resolver um problema aqui. E a diretoria da empresa acabou me fazendo um convite para eu ficar. E quando foi em abril de 2008, eu fui promovido, a função que eu assumi aqui. Hoje já não estou mais nessa função, mudei de novo. E a Flávia trabalhava na época no Rio de Janeiro. E eu falei com a pessoa que me fez o convite. Falei, cara, eu até aceito com uma condição. Ele, qual é a condição? Eu preciso conversar com a minha mulher primeiro. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque se ela disser que não, é não, cara. Ele falou, mas como assim? Eu falei, cara, eu casei e eu e minha esposa nos tornamos uma só carne. Então, a vontade não é só minha, é minha e dela. Né? Eu vou conversar com ela, vou ponderar e vamos ver como é que vai ser. Vou ver se eu quero. E aí essa pessoa, ele ficou impactado. Ele falou assim, caramba,
se você disser sim, vai dar certo. Eu falei, por quê? Aí quem ficou curioso fui eu, né? Por quê? Ele, porque todo mundo que eu fiz esse convite já foi aceitando de cara. E não alinhou antes com a esposa e não deu certo. Então, eu acho que se você vier, vai dar certo. E deu. Né? E aí viemos. E nós já congregávamos no Rio de Janeiro, né? Já frequentávamos a igreja lá. Sempre trabalhamos na igreja, sempre fomos envolvidos com a obra. E quando chegou aqui em São Paulo não foi diferente, né? Trabalhar e servir, né? A gente sempre fez questão de servir na casa de Deus. E aí eu comecei a trabalhar aqui e mudamos definitivamente em 2008. Ela abriu mão da carreira dela lá, profissional. Ela é headhunter, trabalha com recursos humanos desde de menina, né? Literalmente, né, amor? 14 anos ela já trabalhava, estagiária na área de recursos humanos, e teve que abrir mão do trabalho lá. Chorando, falou, poxa, eu vou aceitar porque eu fiz um voto, né? Onde você for, eu vou. Então, ela veio e nós houve esse comum acordo. E chegando aqui, eu mergulhei no trabalho, mas sem nunca abrir mão, né, do chamado que está sobre a nossa vida. E aí fomos congregar lá em Alphaville. Morando no Tatuapé, a gente vive no Tatuapé, sempre morou no Tatuapé, e eu congregava em Alphaville. Então, a gente ficou 11 anos congregando em Alphaville, indo e voltando. Começamos uma vez por semana, depois aumentou para 2, depois aumentou para 3, a gente ia quase todo dia para Alphaville. Já faz o vale pedágio para a semana toda. E aí foi. E foi nessa jornada aí, a gente foi se deixando usar pelo Senhor, né? E sendo bênção de alguma maneira na vida das pessoas pelas quais a gente foi passando. Eu conheci o Roberto na favela da Maré. Na verdade, o Roberto foi nascido e criado na Maré, e eu fui criada. E eu fui morar do lado da casa dele, lá na comunidade. O Roberto tinha uma família bem mais estruturada que a minha. Minha mãe era mãe solteira, né? Ela se separou, na verdade, do meu pai. E o meu pai, eles se separaram mesmo na vida. O meu pai não veio atrás da gente. Ele abriu mão não só do casamento, mas também do papel de pai, né? E aí eu tive uma infância muito, muito difícil. Complexo. Muito complicada. E eu fui morar do lado da casa dele. E a gente se conheceu, eu tinha 7 anos de idade. Uau! E eu me apaixonei por ele de primeira. Irresistível. Olha só. Só que não. É verdade. Eu me apaixonei por ele, acredita? Menina ainda. E as irmãs dele são minhas melhores amigas até hoje. A gente é muito amiga. Virou família, virou irmã. E a gente começou a namorar na adolescência, noivamos, casamos. E, assim, o Senhor mudou, de fato, a nossa história. Como você disse, a gente é muito improvável, assim. A possibilidade da gente estar aqui hoje, em São Paulo, vivendo o que a gente está vivendo. Tipo, na minha casa, às vezes, ficava sem luz, a semana toda a luz cortada. Então, assim, o que a gente vive hoje é muito improvável. Foi uma obra mesmo do Senhor que nos abençoou, e a gente também foi escolhendo o caminho, porque eu creio que o Senhor, ele sempre quer abençoar a gente. O papel dele é querer abençoar a gente, mas você tem livre-arbítrio para escolher, né? E as nossas escolhas é que vão concretizar o nosso destino. E foi o que a gente fez, a gente foi escolhendo. Eu me converti com 12 anos de idade, eu fui da Igreja Universal. Eu frequentei o grupo de jovens, foi o irmão dele que me levou para a igreja. E desde que eu tive um encontro com Jesus, eu nunca mais larguei ele. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Se mesmo nessa época, a época do caos, né? Porque a bandeira que eu defendo é que paz, ela nunca vai ser plena. Não. A paz é você ter tranquilidade e você ter condições de resolver as coisas e de sobreviver ao caos. Sim. Né? Não é uma... Paz não é aquele filminho que você tá... né? Não tem... existe isso. Inclusive, Jesus fala sobre isso. Eu vim para que tenham paz. E, às vezes, a gente confunde paz com tranquilidade. São coisas distintas. Você passa pelo caos, passa por mares intranquilos e tem paz. É como aquele marinheiro que conhece tão bem o mar que você nunca velejou com ele, está desesperado ali, o cara está tranquilo. Esse cara deve ser louco. Eu posso chamar de Roberto, né? Pastor sim, Roberto. Claro, Roberto. Claro. Todo mundo que vem aqui no Pod Quinta, quem está sentado desse lado da mesa, sabe muito mais do que eu sobre o assunto proposto, né? Isso para que todo mundo que esteja assistindo saiba que eu sou uma pessoa que há pouco tempo, há 4, 5 anos, que eu comecei a consumir conteúdo cristão. Então, o que eu conheço é muito superficial, muito superficial. Então, se eu fizer alguma
citação aqui que você precisa me corrigir, por favor, me corrija. Tranquilo. Você falando disso, eu lembrei da história que eu vi uma vez um pastor contar falando sobre quando Jesus anda na água. Sim. Que é Pedro, que está no barco. Pedro. E aí a analogia era assim: pô, se eu falei para vocês saírem daqui, chegar do outro lado, por que você está preocupado? Exatamente. É sobre isso. Não é isso? É confiança, né? A fé isso. é confiança. Né? Se a gente confia desconfiando, a gente não tem fé. E foi o que aconteceu com ele. Ele confiou no início e desconfiou no meio. Por isso afundou. Afundou, é isso. E eu, assim, Jesus realmente foi para mim um alívio, um consolo. Eu tinha uma vida muito turbulenta mesmo. E era muito interessante. Quando eu queria tranquilidade, quando eu queria me sentir em paz, eu ia para a igreja. E aí eu sentava lá na igreja, a Igreja Universal está sempre com as portas abertas. Né? Não importa o dia da semana, eles estão sempre com as portas abertas. E eu sentava lá, novinha, adolescente, eu sentava lá e eu tinha paz ali, porque minha casa era muita confusão. Né? E é isso, eu aprendi, porque eu sempre falo, não foi o que Jesus me deu, foi o que ele fez em mim. Jesus ele me ajudou a não ser endurecida pela dor, mas a amadurecer. Né? E eu escolhi o meu caminho no sentido de que eu não escolhi a dor, eu escolhi o amor, que é Jesus. Então, a dor ela não me deixou dura, ela não me deixou amarga e nem com raiva do mundo. A dor ela me amadureceu e fez da minha vida um testemunho para abençoar outras pessoas. Então, Jesus, quando você tem Jesus no caos, ninguém entende porque você está tranquilo. Essa é a diferença. Essa é a paz. Eu acho demais esse tipo de exemplo e de referência. E acho que a fase jovem, a fase criança ali, que você vai adolescente, você conviver num ambiente assim, um ambiente que te proponha ter uma fé, que te proponha ter algo. Eu falo muito para meu filho e para minha esposa, né? Eu falo quando eu fui criado dentro de uma igreja também. Meu pai ficava até tarde da noite em reunião e eu ia dormir no banquinho. Então eu tenho essa realidade. De crente isso, é assim. É isso. Você viu isso aí? Junto os banquinhos. Aí você olha, as crianças estão tudo dormindo. Aí a mãe de uma sempre tem um saco de biscoito. Isso. É isso. Eu acho importante o ambiente que você está inserido, que uma criança ou um adolescente. Então, eu até hoje, com 43 anos, vivo em comunhão com Deus diariamente, mas quando a jeripoca pia, aquele dia que você quer pegar um pescoço e torcer, ou você olha na conta e fala, ai meu Deus, vai ser, o que vai acontecer à empresa, tá? Eu olho para o céu, olho para dentro do meu coração e sei que tem alguém me ouvindo. Legal. E isso só é aprendido nessa fase, eu acho. Essa fase de adolescência, de rebeldia, de você quer matar alguém, alguém fala, não, filho, senta aqui que a gente faz. É por isso que Jesus fala, né, que nós precisamos ser como crianças. Ter essa simplicidade, né, e até mesmo essa ingenuidade de ter a convicção que, embora nós não o vejamos, ele é real, está conosco. Por isso que ele é Emanuel, né? Deus conosco. Ele está conosco durante todo o tempo. Né? E aquilo que você falou, né? Poxa, às vezes a situação está difícil, né? Como o termo que você usou, né? A jeripoca pia, né? Eu gosto de classificar isso como um botão antipânico. E, na verdade, Jesus não é um botão antipânico. Ele está junto com você o tempo todo. A grande questão é que, na maioria das vezes, a gente só se lembra dele no momento difícil. Né? E é fundamental criarmos o hábito saudável de falar com ele sempre, porque ele é um Deus de perto, não de longe. Eu quero até fazer um relato. Eu aprendi a orar, eu não sabia orar. Legal. Orar, como vocês oraram aqui antes da gente começar, conversar com Deus, né? Porque eu sempre aprendi uma oração formatada. Sim. Um começo, meio e fim. E que também não está errado, né? Sim, claro. Enfim, é um passo. Mas eu acho que a liberdade de você conversar com Deus como um amigo, isso, como uma pessoa próxima, como pai, como pai, é isso, como pai. Quando eu comecei a me aproximar e querer entender, a maior conclusão que a gente chegou naquele grupo que a gente tinha, que era uma reunião ali informal onde a gente estudava por nós mesmos, é que o amor de Deus é um amor de pai. Isso. Então, quando a gente olha para Deus e pede, eu detesto esse hábito de pedir as coisas para Deus. Acho que a gente primeiro tem que agradecer. Mas quando a gente pede, a gente olha e fala assim, putz, mas se eu fosse o pai, eu dava.
Eu tô merecendo. Jesus Eu fala. tô andando desse jeito. Quem de você vai pedir, né, um peixe e vai ganhar uma cobra? Quem de você vai pedir um pão e vai ganhar uma pedra? Né? E é interessante essa questão do pai, porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas que têm as maiores dificuldades de se relacionar com Deus é porque tem uma referência ruim de pai. Pai natural, pai genitor. Interessante Né? isso. É interessante. Na maioria das vezes, as pessoas que não conseguem se aproximar, ter essa conexão com Deus, normalmente, não são todos os casos, a gente, né, não pode generalizar, mas normalmente tem um fundo de dificuldade de relacionamento com o pai. Figura paterna. Ela meio que projeta em Deus as dificuldades que ela teve com o pai genitor. E isso acaba virando uma barreira. Então é difícil, né? E acaba se tornando difícil. E a oração é isso, né? A oração é um bate-papo com Deus. Você fala com Deus como um amigo, como um pai, como aquela pessoa que vai te ouvir, não vai te julgar. Ele não nos julga, ele nos conhece. Ele conhece as nossas palavras antes que elas nos cheguem aos lábios. Né? Mas ele gosta que fale. Porque é um Deus de relacionamento. E nessa de eu aprender a orar, eu aprendi sobre você procurar o seu lugar seguro. O seu lugar onde você realmente consegue se conectar, onde você consegue... Isso tem tudo a ver com a nossa proposta de pausa e tudo mais. Então, dito isso, eu queria saber de vocês. Quando jovens, namorando lá no Rio de Janeiro, na Maré e tal, quando foi que vocês sentiram mesmo esse chamado? Que falou assim, putz, eu preciso entregar a minha vida. Eu me converti, como eu falei para você, com 12 anos, né, de idade. E o que aconteceu? Eu estava extremamente desiludida da vida. Mesmo assim, desacreditada, porque tinha vivido... Embora muito nova. Muito nova, exatamente. Porque tinha vivido muitas questões, enfim. E o que aconteceu? Eu fui num culto, e quando eu cheguei nesse culto... Aí tinha uma pessoa lá pregando, uma líder de jovem, e ela usou o seguinte versículo, que inclusive é o versículo rema da minha vida. Que ela falou assim, mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, eu nunca vou te abandonar. Ela estava falando a respeito do Senhor, ele disse, né? Eu não vou abandonar vocês. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei ouvindo aquilo e eu achei um absurdo. Por quê? Eu associei aquela frase ao meu pai. Olha aí. Eu associei. E eu falei, isso não existe. Falei, claro que não, todo mundo abandona todo mundo. A minha visão era essa. E aí eu falei assim, Jesus, se você existe mesmo, eu queria te sentir aqui, eu queria saber, né, de verdade que o Senhor está aqui. Então, a gente quer realmente saber se está, né, sentir. E aí eu senti na minha cabeça, eu tive uma experiência sobrenatural, pessoal. Eu senti o Senhor botando a mão na minha cabeça. E eu senti uma paz tão grande, eu não sei descrever o que eu senti naquele momento. E aquilo ali me marcou. E aí eu fiquei curiosa. E a partir do momento que eu comecei a ir nos cultos, eu recebia sempre a palavra. Você vai ser pastora. Você vai ser pastora, você é mãe geracional. Eu tinha 13, 12 anos, 14. E eu recebia essas palavras. Sempre que tinha uma oração, vinha alguém orar por mim que nunca tinha me visto. Falava assim, olha, você vai ser pastora. Você tem uma geração que você vai cuidar. E essas coisas que eu recebi. E eu fui virando crente de verdade. Mas qual tipo de crente? Eu tinha relacionamento com Jesus. Eu tinha curiosidade e fome sobre ele. A minha questão não era a igreja em si, eu participava. Faz parte participar. Mas eu tinha muita curiosidade sobre Jesus. E ele foi me surpreendendo. Ele me deu um salmo. Eu comecei a viver coisas com Deus incríveis. E aí eu entendi que ele tinha um plano para mim. Mesmo sem eu merecer, mesmo eu sendo, né, uma menina simples de uma favela, de uma família totalmente, né, complicada, eu entendi que ele tinha um plano para mim. E aí essa menina de 14 anos que estava lá para decidir deixar para trás a carreira de headhunter, deixar para trás o que estaria por vir à frente ainda. Eu não sabia. Para meter o pé e vir para São Paulo e... Então, eu não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia que eu ia parar aqui, né? A vida foi seguindo, eu fui seguindo Jesus, fui me relacionando com ele, fui crescendo profissionalmente e, na verdade, o nosso ministério rompeu verdadeiramente aqui em São Paulo. Porque lá a gente servia de uma forma mais discreta, apesar do meu coração, né, da gente sempre queimar por Jesus. E aí, quando a gente veio para São Paulo, que eu te falei até, né, naquela nossa conversa, o Senhor me pediu o meu trabalho. Aí
Aí a menina de 14 anos veio em cena, entregou tudo e entregou a vida, é isso? Entreguei tudo. Chorando um monte, mas foi. Porque eu era louca do trabalho. Eu tinha, Gostava. assim... Eu gostava muito de trabalhar. Eu andava com 3 celulares. Eu trabalhava com treinamento, recrutamento e seleção. Eu recrutava executivo. Então, eu era headhunter. O meu trabalho era muito desafiador. Porque eu tirava o cara de um banco para levar para o outro. Então, eu tinha que convencer ele aí, sabe? Então, o meu trabalho era muito, muito especial. E aí, quando o Senhor falou para mim, ó, você vai me dar o seu trabalho, você vai cuidar dos seus filhos, eu fiquei pensando, como assim? As minhas amigas apostaram. Eu dou um mês para ela voltar para trabalhar, ela não vai aguentar isso, ela não vai aguentar isso. E o Senhor virou uma chave dentro de mim e o ministério tomou, né? E quando a gente veio morar em São Paulo, a gente já tinha 11 anos de casado. A gente não casou e veio. A minha conversão é diferente da dela, né? Porque eu confiava em mim mesmo, acreditava em mim mesmo. Não acreditava em nada, literalmente nada. Ah, mesmo o teu irmão levando ela para a igreja, você estava fora. Eu falo que eu fui Paulo na vida do meu irmão. Eu fui um caçador de crente, né? Porque Paulo, antes de se converter, ele foi um assassino de crente. Ah, eu adoro essa história, que ele fica cego, não vê e aparece, quem é que está na minha frente? Eu fui um cara meio que dificultava a vida do meu irmão. Meu irmão era da Igreja Universal, eu não era nada, né? E todas as vezes que eu podia dificultar a vida dele, eu fazia. Essa é a grande verdade. E eu não acreditava em nada, mas a gente começou a namorar. Né? Começamos a namorar e tudo mais, o namoro progrediu e ficamos noivos. Num dado momento, ela perguntou para mim, você se importa a gente fazer o nosso casamento numa igreja evangélica? Não, que seja um pastor, não tem problema nenhum. De verdade? Não, de verdade, não tem problema nenhum, podemos fazer. Legal, o tempo seguiu. E esse pastor, ele trabalhava num escritório de um deputado federal no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro. Não era nem o pastor da igreja onde ela congregava, nem nada. E teve um dia que o casamento foi se aproximando, né? E ele disse que fazia, sem problema nenhum e tal. E ele chamou a Flávia lá, falou, olha, tá tudo certo, vou fazer o casamento, mas tem uma condição. Vocês têm que fazer um curso para noivos. Aí ela gelou, ela falou, cara, curso para noivo ele não vai topar. E aí ela chegou para me fazer a proposta, né? E aí eu falei, não, beleza, eu topo. Tava Topa mesmo? Topava tudo. Eu não queria Deus, eu queria ela. Eu sempre falo isso para os jovens, né? Inclusive, a gente até aconselha que os jovens, né, não entrem em julgo desigual, ou seja, cristão namora cristão, né? Para que as coisas sejam mais fáceis, digamos assim, né? E aí, legal, topei. A minha irmã já congregava nessa igreja onde tinha o curso, não era a Igreja Universal, era uma outra igreja, Igreja de Nova Vida no Rio de Janeiro, lá em Bom Sucesso. Está lá até hoje a igreja. E tinha um curso para noivos lá que começava no domingo e durava uma semana. E fui. Durão. Meu objetivo era fazer o curso, terminar, acabou e casar. E um abraço. Né? E aí fui. No domingo foi tudo bem. Nos foi apresentado o líder desse curso. Legal. Pá. Quando chegou na quarta-feira, coincidiu de ter culto na quarta-feira e todos os pastores estarem na igreja. Então, esse líder chamou todos os pastores que eram professores desse curso de noivos e colocou enfileirado lá e começou a apresentar. Esse aqui é o pastor fulano, ele é engenheiro civil. Esse aqui é o pastor fulano, médico do exército. O outro é ginecologista, a outra... E foi apresentando. Tem uma hora que Deus falou comigo. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Ele falou, que é ignorante aí? Que ele achava que todo crente era ignorante. Eu achava que o cara que era crente era um cara manobrável e ignorante. Porque a minha referência era muito ruim naquele tempo. Né? Era um tempo em que a igreja estava começando, a própria Igreja Universal tinha que expandir muito rápido, tinha pouca gente... O termo qualificado é um termo difícil de ser dito, mas preparada para aquilo. Então, às vezes, a gente ouvia coisas que não caía bem no ouvido. E sempre fui um cara chato com isso, não que eu seja um perfeito, né, conhecedor do português, mas eu gosto de tentar empregá-lo bem. E aí eu ouvia aquelas coisas, eu ficava meio irritado com aquilo. Aí fui 2 vezes e não fui mais. Ele falava, não, crente quem viu um, viu todos. E criei essa barreira. Quando chegou lá, Deus falou comigo. A partir daquele dia, eu nunca mais me desviei. Foi arrebatado. Foi um impacto que eu tive com ele assim, impressionante. Aí terminou o curso, nós nos formamos, nos casamos, nos batizamos na igreja e começamos a servir. Estamos juntos nessa até hoje. Cara, que demais. E aproveitando esse teu gancho, eu vejo algumas pessoas hoje que estão na internet, né? A internet tem especialista de tudo. Sim. Né? Inclusive da fé. Né? Mas tem uns caras que eu gosto e respeito bastante até onde vai o meu nível de conhecimento. Mas eu vi outro dia um deles falando sobre como existe uma geração que é difícil ser atingida, que é mais ou menos a minha geração, galera que hoje está entre os 38 e 40 e tantos, né?
porque a gente viveu essa época onde a igreja, as igrejas, né? Não estou dizendo que seja evangélica ou outros, né? Eram muito notícias ruins, né? E aí isso criou barreiras. Mas o que eu acho que é uma bobeira, porque se a pessoa tá se conectando com Deus, se conectando com uma força maior, não importa quem é o pastor, não importa qual é o CNPJ, não importa nada disso. Claro. Eu penso que a igreja ela é uma amostra da sociedade. Todo lugar onde tem uma amostra da sociedade, você vai ter tudo. Faz todo sentido. Vai ter todo tipo de gente. E não tem jeito, né? Ali vai ter pessoas que são muito corretas, tem pessoas que nem tanto, tem um que é picareta. Vai acontecer. Por quê? Porque a sociedade... Tem que fazer um bingo. A sociedade é formada por esse tipo de gente. A grande questão é que quando algo acontece dentro da igreja, ganha um vulto maior. Porque espera-se que na igreja seja todo mundo perfeito. E não é o caso. Aí é que começa o problema. E os que são contra, colocam lupa, colocam ali, né, claro, um grau alto e começa a pressionar. E faz parte. O importante é a gente saber em quem crer. A gente crê no Senhor Jesus, independente do esse rolê todo, saíram lá da comunidade, se encontraram, casaram. Eu tinha 25 anos na época, você estava com 18, 21. 25 e 21. Casaram, os meninos estão aí. Vivemos 11 anos no Rio e depois viemos para São Paulo. Os meninos nasceram aqui, os dois. Os dois são paulistas, mas são Flamengo. Será? Claro, Hoje eu só vou falar de futebol depois do dia 29. É importante. Semana passada, o rapaz que veio na entrevista aqui, inclusive, foi muito legal. Ele é um maluco que se embrenha no meio do mato para acampar, legal. Maluco. Palmeirense. Aí ele colocou umas fotos aqui de umas viagens dele, acima do nível da coisa de maluco. Coisa que você não conseguimos chegar nunca na vida, nunca. E ele com a bandeira do Palmeiras, assim, eu falei, pai, tá lá perto de Deus. Ô Gui, vamos lá? Vamos primeiro? O primeiro quem é? O mundo é bom, mas voando de parapente ele fica melhor ainda. O mundo é bom, uma escola de parapente ali em Atibaia, eles estão ali na Pedra Grande. 5 anos consecutivos eles têm avaliação de 100% no TripAdvisor. Mostra a tela isso aí. Esse é o Daverson com a família dele. A gente gosta de colocar essa foto para mostrar que eles são uma escola que pensam numa experiência segura, uma experiência agradável. Eles têm aula de parapente, eles têm voo duplo. Eu até deixo aberto aqui porque é muita coisa. Curso de paramotor, eles têm toda a estrutura para receber você e sua família lá para passar um dia diferente, uma manhã fazendo um voo que, segundo ele, o voo não é muito longo, são 20 e poucos minutos e tal, só que é inesquecível, porque parece que é muita adrenalina, mas segundo ele, eu digo segundo porque ele falou, Goiás, você não vai saltar? Eu falei, eu falei, meus 89 quilos eu não sei, mas eu vou saltar junto com o pessoal que ganhou aí no nosso sorteio da nossa imersão. Legal. Mas ele fala que a adrenalina é na hora que você corre para pular. Depois que você pula ali, é só curtição e é uma experiência muito legal. Então, tá o QR Code deles na tela. Vamos dar moral para quem dá moral pra gente. O mundo é bom, escola de parapente. Fala com o pessoal lá, com o Daverson, com a galera e agenda a sua aula. Bacana. Então, esse segundo momento da nossa conversa aqui, a gente quer saber mais sobre a missão de vocês, né? Lá no terceiro momento, a gente vai falar da igreja, mas eu quero entender o que arde dentro de vocês. Legal. Sim. Porque eu acredito que uma família saudável é composta de pessoas saudáveis, né? Então, essa chama que vocês mostram e a gente sente que vocês têm, que o olho brilha quando você fala da fé, da missão, para a gente é importante entender, até para que pessoas entendam e falem, nossa, existe um outro caminho. Nossa, eu também venho de uma família desestruturada e talvez eu consiga fazer a diferença, né? E isso eu admiro demais. Eu acho que a igreja evangélica, os pastores, eles têm esse poder de movimentar a sociedade, movimentar as pessoas que estão ali conglomeradas embaixo da mesma fé. Então, eu queria saber de você, Flávia. A gente já falou bastante de quando você tomou sua decisão de abrir mão da sua carreira, a menina de 14 anos que olhava e falava, não, eu vou ser uma pastora, te falavam que você ia ser uma pastora. Hoje, passado esse tempo todo, é óbvio que fez sentido, porque você está muito feliz, né? Mas você achou o que você estava procurando? Existia essa sede de achar algo maior?
Até me emociono. É assim, né? Quando você acha Jesus, você acha tudo. Quem tem Jesus, tem tudo. E quando eu encontrei Jesus, eu encontrei a minha vida, o sentido da minha vida, e eu encontrei a minha missão. E qual é a minha missão? É fazer Jesus conhecido, através da minha vida e através da missão que ele me deu, de que é pregar o evangelho por onde eu passar. E é tão legal isso, Hugo, essa questão de pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é só quando eu estou lá na igreja, né? Não é só quando eu estou ali com o microfone. Eu preciso pregar o evangelho aonde eu estiver. Por exemplo, eu te encontrei numa reunião de negócios. E eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Mas o Senhor me plantou ali e me deu a oportunidade de falar de Jesus. E hoje a gente está aqui, conectou a gente. Então, eu entendo que a minha missão é fazer Jesus conhecido. E através da minha vida, de um relacionamento real, não de hipocrisia. Eu acho que a igreja, ela faz parte, o púlpito faz parte, mas Jesus, ele está no meu ordinário. E qual é o meu ordinário? Eu ir ali na rua, eu ir no mercado, eu estar na padaria. Às vezes eu estou na padaria, o Senhor fala, me dá uma palavra, eu vou lá orar por uma pessoa. Assim, nada a ver, e ninguém está vendo, ninguém está filmando, e eu vou lá, oro pelaquela pessoa, e aquela pessoa se emociona, aceita Jesus, ou eu dou uma palavra de conforto. Então, a minha missão de vida é fazer Jesus conhecido e conhecê-lo, porque ele é muito grande. E, assim, por mais que eu tente buscar conhecê-lo, ainda, como diz a Bíblia, é só uma sombra de quem ele é, que eu vou conhecer depois. Então, a minha missão é fazer Jesus conhecido e através da minha vida. É o que eu tento, através da minha vida. Eu sou muito apaixonada por Jesus. De verdade, eu acho que eu queria gritar, literalmente, para todo mundo ouvir, que Jesus é um cara incrível. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que não se relaciona, ele é um Deus de perto. De perto. Demais. E Roberto, você, eu já falei no começo, e falei isso para a Flávia por mensagem outro dia, que a tua frase me gravou de verdade. Assim. Eu voltei para casa com aquilo na cabeça, sentindo, vibrando e conversando com Deus para entender esse encaixe do vazio com o tamanho de Deus. Eu achei que é o que eu falei agora há pouco. É uma coisa que faz tanto sentido, é tão simples, é tão... Na verdade, a frase nem é minha, né? Essa frase eu ouvi logo no início da minha caminhada cristã, né? Ela é de um evangelista estadunidense, eu não me lembro o nome, eu não vou nem arriscar para não errar. Mas ele falou, há no homem um vazio do tamanho de Deus. E isso fez muito sentido na minha vida, por quê? Porque eu achava que eu era preenchido. Eu ia te perguntar justamente isso. Quando foi que você descobriu isso? O jovem, ele se garante muito nele mesmo, né? E a gente que é dos anos 80... Raiz. Né? Raiz, a gente acha que pode tudo. Achava que podia tudo, né? E quando eu tive aquele encontro com esse ser muito maior do que eu, infinitamente maior do que eu percebi que, no fundo, ao invés de achar os outros ignorantes, o maior ignorante era eu. Porque eu não tinha a menor ideia do poder dele, o que ele poderia fazer. E, de verdade, crer em Jesus é algo muito louco. Por que eu digo que é algo muito louco? Primeiro, você fala com quem você não vê. Primeira loucura. Segunda loucura é você ouvir quem você não vê. E terceira loucura é você falar para todo mundo sobre essa pessoa com quem você fala e quem você ouve e você não vê. Esse é o objetivo, é fazer Jesus conhecido dessa forma. Não é fácil. Mas quando as pessoas, em primeiro lugar, veem o nosso testemunho, vê Cristo, né, resplandecer a sua luz por intermédio da nossa vida, o objetivo da gente não é aparecer, é mostrar Cristo, é mostrar primeiro a misericórdia dele. Eu penso sempre, né, onde eu estaria se não fosse o Senhor? Exatamente. O que seria da minha vida se não fosse ele? Né? Às vezes eu paro para fazer essa autoavaliação. Eu sei que não seria um lugar bom, porque da onde eu vim, dos meninos que jogaram bola comigo na época, eu gostava daquele futebol de rua, dá para contar em duas mãos, dentro de duas mãos que vivem ainda. Então, não foi fácil. Né? E aí eu fico imaginando, se Jesus não tivesse me encontrado, porque na verdade é ele que nos encontra, né? O amor dele nos atrai. Então, foi o que aconteceu na minha vida. E aí ele me preencheu dessa maneira, e uma vez preenchido por ele, né, a gente acaba tendo fome e sede de buscar cada vez mais. Tem um texto muito legal que eu
eu gosto bastante, dentro da filosofia messiânica, escrita por Mokichi Okada, que é o fundador da igreja. Ele, em um texto, ele fala sobre a importância das pessoas nos olharem e nós sermos religiosos sem parecer religioso. Né? Não aquela pessoa que impinge uma fé na alguém e tal. Não, mas o seu lifestyle, É isso. o seu jeito de encarar o mundo, você ser um bom profissional, você ser uma boa vizinha, uma boa No mãe. ordinário, como a Flávia falou. Exatamente. Que você acaba conseguindo entregar o seu recado, a sua mensagem. E as pessoas vão entender quem está por trás. A pior coisa que pode acontecer é eu querer enfiar Jesus de goela abaixo em você. Porque você vai se traumatizar. Você não vai ter o mesmo nível de experiência com ele que eu tive. Cada um tem a sua forma, né, de se aproximar e conhecê-lo. Então, a melhor maneira é pregar, se necessário, usar palavras. Agostinho que falou isso. Então, eu prego com a minha vida. As pessoas têm curiosidade em olhar para mim e perguntar, cara, você é diferente. E é a hora que eu tenho para pregar. Eu sempre digo isso para os jovens, né? Eu gosto de pregar para jovens. O nosso primeiro ministério aqui em São Paulo foi com jovens. E é muito interessante que se identifica muito com eles. É por isso que eu sou tão adepto do curso para noivos. Dei curso para noivos durante muito tempo e falo para eles, cara, o maior testemunho que o curso para noivos dá certo é a minha vida. Né? Então, a melhor coisa que tem é você usar os seus exemplos da sua vida. Você falou de ministério. Nosso maior ministério, o principal ministério é a nossa casa. Nossa família e nossos filhos. Porque se a nossa casa não estiver estruturada, não estiver equilibrada, não adianta eu sair por aí achando que eu vou pregar e as pessoas vão se converter. Não vão. Porque se Jesus estiver na sua casa, todo mundo sabe. Mas se ele não tiver, todo mundo sabe também. Né? Então, as pessoas precisam ver isso. E quando elas olham para você e vê que você tem um lifestyle diferente, ela fala, tem curiosidade a respeito desse cara aí, eu vou perguntar. E é viver de verdade, né? Sim. Isso, é viver de verdade. A gente fala Makoto. Makoto é fazer o que eu falo e falar o que eu faço. Né? Não posso pregar para você uma verdade que eu não cumpra. É o que né? Jesus condenava nos fariseus, por exemplo. Né? Eles pregavam algo, infringiam algo sobre a população que eles mesmos não cumpriam. Por isso que Jesus chamava eles de hipócritas. Vocês são hipócritas, vocês falam demais, seus discursos são lindos, vocês andam bem vestidos, vestes talares, né? Só que a vida de vocês é podre. Vocês são sepulcros caiados. Bonito por fora, branquinho, caiado, limpinho, mas por dentro vocês são podres. Por quê? Porque eles não viviam o que falavam. Colocavam sobre o povo um jugo impossível de ser sustentado. E você falou que você trabalha na mesma empresa desde 92. Isso. Em dias atuais, isso é raríssimo. E não é meu primeiro emprego. Na verdade, eu trabalho desde os 10 anos. Cara, maneiro. Carteira assinada desde os 15. Mas já vendi picolé na praia, já Vendeu cebola. Já vendi cebola na Cachorro feira, quente, cachorro dele quente, é uma engraxei delícia. sapato, vendi biscoito Globo. Já fiz bastante Biscoito coisa. Globo é maneiro, hein, cara? Biscoito Globo. Ou agora em São Paulo Maneiro, até acha. maneiro, igual carioca. Não, em casa a gente tem uma treta, que nem paulistano fala, né? A gente tem o biscoito e bolacha. E aí eu, pra irritar meu filho, eu falo, não, é biscoito. É biscoito, é só olhar, tá escrito no pacote. Meu pai morou um tempo no Rio. Então eu tô No sabendo. Rio, se você pedir uma bolacha, não vai ser bom. A experiência não vai ser tomar boa. na orelha, né? A experiência não vai ser boa. Vai tomar na orelha. Mas então você trabalha desde 92 na mesma empresa. Na mesma empresa. E com certeza galgou posições e roeu a corda também. E a gente vive hoje diante de uma geração que não está disposto a pagar o preço. Exatamente. Né? Pagar o preço do processo. E acho legal a gente levar a conversa um pouco para esse lado, porque tem tudo a ver com viver o que você acredita na prática, né? Porque você, com certeza, para o seu ambiente de trabalho, você leva todos os ensinamentos que você faz no púlpito, né? Que você faz no seu dia a dia. E para essa galera aí que está chegando, quando você recebe um time novo, não quero aqui fazer etarismo, né? Que chama isso. Claro. Mas quando você recebe essa molecada de 20 e poucos anos que hoje, via de regra, não quer pagar o preço. A gente sabe disso, a gente contrata a gente todo dia também. Como que você faz para mostrar esse teu exemplo, essa tua história para essa galera? A primeira coisa que eu sempre falo para eles é ser apaixonado pelo que você faz. Né? Depois eu falo da resiliência. E depois eu falo da marca. E a pessoa não entende. Por que marca? Porque o seu nome é uma marca. Quando você fala de qualquer produto conhecido, qualquer produto de renome, você fala aquele nome e as pessoas imediatamente ligam à qualidade, né? Aquilo que ele te faz lembrar melhor. Quando alguém falar o seu nome, alguma coisa tem que vir à mente.
né? E no final do dia, as empresas elas procuram com quem elas podem contar. No meu caso foi assim. Toda vez que a empresa precisou de mim, eu estava pronto, preparado, disponível para fazer o que era preciso ser feito. Então, eu também gosto de dizer para eles, primeiro faz, depois tenha certeza que alguém está te olhando, mesmo que não seja o homem. E aí dá certo. Eu acho que essa certeza de fazer, mesmo contando com o invisível, é algo que as pessoas não estão acostumadas. Exato. Eu outro dia também vi uma pregação de um cara que eu gosto bastante, falando sobre a linha do invisível, né? E as pessoas até interpretam mal, falam, pô, o cara tá vendendo uma ideia de fé cega e tal, mas eu sei o que. Eu sei na carne, como empresário, o que é você fazer um planejamento, você olha assim, você fala, não sei se vai encaixar. Vai pela fé. Isso. Você fala, você joga uma marcha para baixo e fala, vambora que vai acontecer. Sim. E aí chega no final do mês você fala, nossa, aconteceu. Como? Aí você começa, eu não sei se aconteceu com vocês já, mas aí você começa a procurar resposta pro que não tem resposta. Sim, é você começa a questionar o milagre. Você fala, não, mas não é milagre, não, alguma coisa, aí você fala, não, foi alguma tática que a gente fez aqui no Instagram, ou foi alguma tática, não. E no final é só o amor de Deus fazendo a coisa acontecer. A gente sabe que vai além da nossa capacidade humana. O Roberto tem a gente tem uma experiência como casal e que tem a ver com a vida profissional também e escolar. O Roberto, ele precisava fazer uma pós-graduação para ser promovido no trabalho. Existe um plano de carreira na empresa. Então, você precisa ter o curso tal, o conhecimento tal, para você poder ser promovido. E eu estava fazendo faculdade na época. E a gente, como casal, pensou, a conta não dá. Como é que a gente vai fazer para pagar essa pós para você ser promovido? E ele estava mais próximo de ser promovido do que eu. Então, o que a gente vai fazer? Eu estava fazendo faculdade na época, a gente conversou, orou, eu vou trancar minha faculdade para você fazer essa pós. Antes dele fazer a pós, ele foi pedir para o chefe dele. Normalmente, as empresas pagam e tal. E o chefe dele falou, não vai dar. Não vai dar, Baense, para pagar. Beleza. Aí a gente conversou e eu saí da faculdade. Tranquei para ele fazer a pós-graduação. Pagamos com 4 meses de pós-graduação. Ele começou a aplicar o que ele estava aprendendo no trabalho, o chefe dele chamou ele. Baense, tô vendo que você está fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Que interessante. Aí ele falou, eu tô fazendo a pós que você não quis pagar. Você está fazendo a pós? Ele falou, tô. Minha mulher saiu, trancou a faculdade para poder pagar e tal. Ele pagou para a gente retroativo, pagou, né, as próximas mensalidades, logo que ele se formou, promoveu ele. E eu sei que isso mudou a nossa vida financeira e mudou a nossa história. Por algo que a gente assim investiu, acreditou pela fé que daria certo, entendeu? E a gente experimentou um milagre que tem a ver com a nossa vida hoje. E como você falou, né, a gente rói o osso também, teve momentos difíceis no trabalho, né? Sim. E que se não fosse a fé não teria permanecido. E essa é a parceria do relacionamento, né? Porque nem sempre os dois estarão bem ou com a sua fé elevada todo dia. Sim. O dia que eu estou mais para baixo, ela está mais para cima e vice-versa. E tiveram dias que eu pensei em desistir no trabalho. E ela me levantou, falou, não. Se você sair, você vai sair por cima, porque o por cima que diga é pela porta da frente, né? Com a sua marca bem falada. Então, da mesma maneira que você entrou, você vai terminar a sua história bem. Né? Porque, normalmente, o ser humano é muito bom de iniciativa e muito ruim de acabativa. De acabativa, eu te adorei. Termina acabando mal, né? E nessa, eu me recuperei, tomei fôlego, eu gosto de brincar, né? Firmei o tubo de imagem e fui em frente para as coisas não pararem, e não pararam, e pela fé eu estou há 32 anos na mesma empresa. 33, na verdade. Cara, é admirável. Os dias atuais é admirável. É raro. Já encarei troço complicado, mas pela graça do Senhor eu estou aqui, né? A gente teve uma conversa com o pessoal aqui, a gente falou sobre confiança, sobre tirar o colete para falar com as pessoas, né? Você oferecer a sua melhor versão, sim. sobre o poder da autorresponsabilidade e tal. E aí você falando, me passa um filme, né? A empresa que eu mais trabalhei até hoje é a minha empresa. Eu nunca consegui ficar muito tempo numa empresa por inquietude, por
por acreditar em projetos que muitas vezes eram furados. Meu último trabalho antes de eu montar as lojas, eu numa semana estava negociando para ser promovido, na outra eu fui demitido, porque tomei uma bela de uma... né? E aí tudo isso para dizer o seguinte, é muito difícil a gente enxergar o amor de Deus em tudo. Sim, nossa. Em cada tem etapa. muita dificuldade. Né? Eu nesse processo de me religar a Deus, né? A religião é isso, né? Você se religar a Deus. Eu lembrei o quanto a gente precisa ter essa consciência que tudo vem de Deus. Sim. E nem sempre esse tudo é o que me agrada. Sim. Nem sempre o tudo é o que é gostoso. É o que eu quero. O amargo azedo também vem de Deus. Sim, né? sim. Porque, na verdade, o melhor azeite só se tira da oliva com a prensa. O melhor vinho tem que ser feito com a prensa, o esmagamento da uva. E isso acaba sendo a verdade da nossa vida. Às vezes a gente tem que passar por dificuldades para sair o melhor da gente. Porque o mar tranquilo, ele não forma bom marinheiro. O bom marinheiro é formado em mar revolto. Então, Deus permite que a gente passe por determinadas situações para que a gente possa crescer. Senão a gente vai entrar no céu mimado. Né? Eu brinco com os jovens, cara, se você for mimado desse jeito, vai querer entrar no céu de carro rebaixado, com o braço para fora, tocando uma música alta e achando que você é popstar. E, na verdade, não é. O rei é ele, não somos nós. Né? Então, tem que passar pelo deserto, não tem jeito. E, às vezes, o deserto, ele nos espreme. Mas o deserto não é lugar de ficar, é lugar de passar. Cara, essa é outra citação que eu acho incrível. Dá até um nó. Respira. Eu vi já alguém falando sobre o deserto, sobre como o povo foi liberto. Ele tinha lá a missão de andar. Deus falou, vocês vão por aqui, que aqui vai chegar. E aí tem um lance, não vai por aqui, porque vocês vão passar na porta do Egito e vão querer voltar. E o povo não entrou, porque foi ingrato, reclamou, tava maná, não é maná que chama? Eu aprendi, pô, tô fera já, você não sabe. E reclamava e tal. E essa frase também eu acho muito marcante, assim, que é lugar de passagem. Deus não mandou fazer barraca, Deus não mandou fazer acampamento, Deus mandou só você passar. E são provas na vida, né? E para que serve a prova? Você ser aprovado, você ser testado e aprovado. E quando você não é aprovado, você é reprovado. E quando é reprovado, o que acontece? Faz de novo. E às vezes a gente não entende porque fica ali, igual um hamster na rodinha, correndo, não sai do lugar. Porque simplesmente não conseguiu ser aprovado por Deus naquilo que ele está tentando nos ensinar. Né? E esse modo automático, e você falou de... como que você falou? Botão de pânico? Antipânico. Antipânico, né? Então o cara tá desesperado, ele vai rezar, ele vai... Isso. Ele vai, aí né? deu certo, ele esquece. É isso. Muita gente enxerga a fé como um ponto de fuga. Sim. Né? Como o desespero de resolver um problema ou uma busca por algo inalcançável. E para vocês isso é muito claro que não tem sentido. Como para mim também não. E como que vocês... ajudam as pessoas a enxergarem que não é só isso. Como eu falei desde o início, eu acho que o relacionamento, se você buscar o relacionamento, igual você falou, né? Sabe o dia a dia, quando você falou assim, a gente tem dificuldade de ver Deus em tudo. A gente quer selecionar, Deus está nisso, Deus não está nisso. A gente quer fazer isso, né, como ser humano. E, na verdade, Deus está no processo todo. Ele é Deus conosco. Então, ele vai estar com você no vale, no monte, no deserto, lá na Terra Prometida, se você chegar. Então, assim, o que a gente ensina para as pessoas, que está muito difícil hoje, as pessoas estão selecionando, por causa da pandemia, eu acho, o YouTube, a internet virou, assim, um cardápio. Então, eu quero ouvir pregação sobre isso. Eu vou lá e clico. E aí você fica ouvindo uma coisa que é pela metade. Então, muitas pessoas estão recorrendo a Deus, recorrendo à religião, como você falou ainda há pouco. Eu estou com uma doença, eu estou triste, eu estou falindo, eu estou com problema no casamento. E quando Deus ele quer um relacionamento, ele descia todo dia para estar com Adão, na viração do dia, para sentar com Adão e conversar com ele. Você imagina o Deus do universo descendo para bater um papo com Adão. Ele quer relacionamento comigo e com você. Então, Jesus ele não precisa ser um recurso de desespero. Ele pode ser constante na sua vida. Porque quando o desespero chegar, você vai aprender a lidar com o caos.
Né? Você vai passar pelo deserto sem murmurar, vai vencer o deserto e vai alcançar a terra prometida. Por que a gente perde muita coisa? Porque a gente quer uma resposta na hora de tudo. A gente fica chateado com Deus. Tem gente que fala, poxa, eu estava orando pela minha mãe morreu e eu estou chateado com Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ou para a vida da pessoa. Ou para a vida da pessoa. A gente não quer saber. A gente quer da nossa maneira. Na real, no fundo, o ser humano, ele não consegue criar se libertar do egoísmo, exatamente, né? Do centro do universo legal. Isso, exatamente. Então, a gente quer... E se a gente escolhesse sempre a vontade de Deus... Eu preguei no domingo retrasado, eu falei sobre renúncia, e é exatamente isso. O que é a renúncia? Eu renuncio à minha vontade e busco a dele. E tanto que a oração do Pai Nosso é: seja feita tua vontade. Como você disse, nem sempre a vontade dele vai ser o que eu quero, vai ser bom. E a gente ensina, busque a vontade do Senhor para a sua vida, que ali tem tudo que você precisa. E nem sempre o que você quer é o que realmente é bom para você. Ah, isso eu tenho certeza. Tem coisa que eu peço para Deus que se ele me der, eu me arrebento todinho. Exatamente. E ele não dá... E aí a gente faz bem sim, fica você chateado. Vai falar para Deus, pô, a Mega da Virada vai pagar $1 bilhão. Me dá. Porque esse maluco com $1 bilhão de reais. Ele sabe de antemão que você não tem maturidade para lidar com isso. Então ele não te dá. E a gente fica chateado. Poxa, mas esse Deus não me escuta. Cara, escuta. Mas ele sabe o que é melhor para ele. É igual a gente com filho, né? Você vai dar um carro pro seu filho dirigir com 13 anos, com 14 anos? Não tem como. O grande problema é que, normalmente, as pessoas se aproximam de Deus olhando só para as mãos dele. Só o que ele pode dar. E ele quer mais do que isso. Ele quer o coração. E aí também tem a questão, poxa, mas eu vou a uma igreja, eu vou me aproximar de Deus e no fundo, as igrejas só querem o dinheiro da pessoa. Cara, se Deus tem o teu coração, ele tem tudo. Mas eu acho que esse papo também é batido, né? Então... Eu acho que hoje, 2025... a gente consegue olhar e ter uma noção de quem... Da seriedade. Da seriedade. Exatamente. Também não estamos aqui para estar invisível aos olhos das coisas que a gente vê por aí que são assustadoras. Sim. Mas aí é o que a gente falou há 2 minutos atrás. A manipulação, ela existe em qualquer segmento. Exatamente. Como tem ali a empresa que manipula os seus colaboradores, como tem... aí também a pessoa acho que tem que dar um passo para também sair desse nível de ser manipulada. Mas acaba virando uma barreira para aqueles que não querem se aproximar. Acaba virando uma justificativa para ela de não quero. E a outra questão também é a velocidade que as coisas acontecem hoje. Hoje está tudo muito na palma da mão. É tudo muito, muito fácil, muito rápido, tudo a um clique. O celular, você dá um clique, a comida está na tua casa, pipoca de micro-ondas, é tudo rápido. E a gente acha que com Deus da mesma forma. O lance do algoritmo, ele é o danado, ele é engraçado. Nossa, é terrível aquele. Isso não é de Deus, não, esse negócio de algoritmo. Você falou que a gente está nessa velocidade e no YouTube você escolhe o tipo de pregação que você quer. E a gente está na mão de todos os aplicativos. Sim. O Waze sabe que caminho que você quer fazer, sim, a música que você quer ouvir e tudo. O que você quer comprar? Exato. E eu tenho um grande amigo meu, que ele se converteu batizado e tudo mais há alguns anos. E ele me ajuda muito quando eu tenho alguma dúvida. E é engraçado porque ele é adventista, se eu não me engano, a igreja que ele frequenta. Ele está morando em Portugal e frequenta lá e tal. E sempre que eu tenho uma dúvida, ou bate um lance, eu falo, quero comparar com o conhecimento que eu tenho prévio. Falou, Fredão, me ajuda aqui. E quando às vezes eu posto alguma coisa de algum determinado pastor ou influencer e tal, ele fala, Gão, vê direitinho, pega isso aí que esse cara falou e olha lá na Bíblia em tal lugar, que não é só isso. Exatamente, é o contexto. Né? E aí outro dia você postou um negócio que me chamou a atenção, que você falou assim, se não confronta seus pecados, não é... Não pode ser... Se não confronta seus pecados, não é evangelho, é... Não é evangelho, exatamente. Porque o evangelho verdadeiro, ele vai te confrontar. Ele não vai passar a mão no seu pecado, é pecado, né? Erro é erro, acerto é acerto. O evangelho verdadeiro, ele vai te confrontar. Não existe um evangelho que vai o tempo todo te aprovar. Até porque o ser humano é muito falho. Quando você tem contato com a palavra de Deus, que é a régua, que é o manual, a palavra de Deus é o quê? O manual do homem para viver.
Manual do criador, do construtor. Ele que nos fez. Então, se você não é confrontado, é um evangelho, você é um amor, Jesus vai fazer tudo por você, pode pecar, que está tudo perdoado, que você vai para o céu a si mesmo, do jeito que você está, não é. Você chega em Jesus do jeito que você está. Mas ele jamais vai deixar você igual. Você vai ser transformado. Se foi com ele mesmo que você se encontrou, vai haver uma transformação. Todo mundo na Bíblia que se encontrou com Jesus saiu transformado. Ninguém ficou da mesma forma. Ninguém ficou igual. Então, eu gosto de dizer que quando eu prego, eu não prego botar uma pulga atrás da tua orelha. Eu prego botar um elefante. E o melhor culto não é o que você sai feliz. Você sai triste com você e feliz com Deus. Sim. Porque ele te mostrou aquilo que você precisa melhorar. Não é o que o pastor falou. É como é que aquilo caiu em você. Porque a palavra, ela se encaixa na vida de cada um de uma forma. Quando você lê a Bíblia, ela vai encaixar para você naquele momento, daquela maneira. 2 dias depois você lê a mesma palavra, encaixa de outra forma. Por isso que ela é sempre atualíssima, né? A Bíblia é impressionante. Você vai ler hoje a mensagem que daqui a 2 dias está acontecendo exatamente como ele falou. Eu gosto muito de Paulo falando a Timóteo, na segunda carta de Timóteo 3, se não me engano, e ele dizendo como seriam os homens nos dias atuais. Saiba, porém, que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo, desrespeitosos com os pais, e vai falando. Parece que... Cara, está dizendo o que a gente está vendo. É o retrato da sociedade hoje. E nós vamos parar onde? Em Apocalipse. Na volta de Jesus. E a hora que ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai voltar, ele está voltando. Ele vai voltar, cara. E se a gente não tiver isso muito convicto no nosso coração, a gente vive como se ele não fosse voltar. Eu acho que o grande erro do ser humano é, mesmo sabendo que ele existe, é viver como se ele não fosse voltar. E aí a gente vive sem amarras, vive sem critério, vive sem uma régua, né? A Bíblia é a nossa vara de medir. Toda vez que eu estou vivendo, eu tenho que botar a Bíblia do lado e verificar se está torta ou se está certinho. Como o seu amigo falou com você. Confere lá o que ele diz. É isso aí. Dê o contexto. Né? Por isso que a Bíblia está aqui, é para você conferir. Para você conferir o que a Bíblia diz. Demais, muito bom. Viu, Guilherme? Pensa que a nossa vida é só maluquice, cara? Não pode ser, não pode ser. Me fala uma coisa. Vocês começaram muito jovens, né? Você, principalmente, muito jovem. Sim. Na fé, mas você, na vida... Quando começou a vida adulta, que você casou, você já estava ali engatado. Sim. Então, aí hoje. Né? Tinha 25 anos. Você 25 anos, só jovem? Já tenho 27 anos de convertido. 25 anos, você está com 32 hoje? 52. Nossas barba branca não deixa mentir. Mas é muito... Não quero dizer que é fácil, porque não é fácil a palavra, mas... o microfone, o púlpito, ele é encantador. Sim. Né? E a gente está falando aqui de uma fé de verdade, uma fé Sim. prática. Isso. Prática. E às vezes eu vejo o dia a dia de uma cultura cristã e tal. É muito diferente do que eu vi o dia que eu fui visitar a igreja de vocês, no sentido até do tipo de hino que se canta. Achei animal, e nós vamos falar da igreja daqui a pouco. Mas nesses tantos anos como pastor, nesses tantos anos puxando a fila de uma evangelização, em algum momento a perna fraquejou? Vontade de desistir, que você diz? Tá, todo dia dá. E se a gente não crê nele, a gente desiste. Por quê? Porque a gente lida com gente. Uma vez eu estava brincando com um irmão na igreja, falando o seguinte: ele estava reclamando da igreja, tá, por algum motivo e tudo mais. E a igreja estava vazia, não tinha iniciado o culto ainda. Não era nem a nossa igreja, era uma igreja anterior onde a gente congregou. Ele estava vazia, tudo arrumadinho. Eu falei: tá vendo essa igreja? Aí ele olhou. É linda, não é? O problema é que entra gente. Vazia, tudo no lugar, as cadeiras tudo arrumadinho, não tem um papel no chão, maravilhoso. Começa a entrar gente, começa a entrar problema, porque todo lugar onde tem gente tem problema. E se a gente não souber disso de antemão, a gente cai, a gente fraqueja, a gente não aguenta. Né? E você sabe que uma das habilidades que o Espírito Santo nos dá é lidar com pessoas. Com pessoas. Porque, na verdade, é o que Jesus mais preza. Se você observar a palavra dele com Pedro, na segunda grande pesca, depois de Pedro tê-lo negado, né, ele deu oportunidade de Pedro
se restaurar com ele 3 vezes. Ele negou 3 vezes e ele perguntou, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Na verdade, era um tipo de amor que Pedro respondia e a resposta que ele esperava era outra, né? E não era um amor filéu de amigo, era um amor ágape, um amor de um homem para com Deus e um relacionamento íntimo com ele. Mas ele fala o seguinte, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Ou seja, se você me ama, cuide do que eu amo, cuide do que eu prezo, cuide do que para mim é mais importante. Só porque ele morreu pela gente, então não é pouca coisa, né, cara? Então, é por aí. O Pedro era o mais maluco, né? O Pedro cortou a orelha do guarda. Pedro era o mais sanguíneo, né? Sanguíneo. Ele era sanguíneo hemorrágico, como a gente brinca, né? Aí o Senhor pegou, canalizou o que ele carregava, ele não mudou a personalidade de Pedro. Ele não vai mudar a sua personalidade. Ele potencializou você falou melhor assim, eu sou malucão, assim, Jesus vai usar o que você é, exatamente. Só que com o Espírito Santo, para poder usar o que ele criou, que foi ele que te criou. Né? Potência sem controle não é nada. Você pega um carro potente, bota um mau motorista para dirigir, não é nada. Às vezes você tem uma potência tremenda, precisa de um bom motorista. Quem é um bom motorista? O Espírito Santo de Deus. Quando ele está em você e ele vem morar em você quando você aceita Jesus, você está sob um bom controle. Eu aprendi, e se isso aqui for alguma... se em algum momento eu for desrespeitoso com qualquer coisa, vocês me apontem, por favor. Mas quando eu aprendi a orar, quando eu aprendi a conversar com Deus, eu escutei falar sobre o Espírito Santo, eu sempre escutei, né? Que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Né? E aí eu fui ler lá o Espírito Santo e tal, não sei o quê. Então, muitas e muitas vezes eu conversei com Deus me direcionando ao Espírito Santo. Porque na minha cabeça de leigo, né, o Espírito Santo é a essência de Deus, é a fagulha divina, é o que eu e você temos um pedacinho dentro para poder ficar vivo. Né? Quando a gente morre, é isso que se extingue e a gente apaga, né? O disjuntor desliga. Não, na minha, o fio é na minha visão de leigo, é assim que eu enxergo. E é impressionante como quando você realmente para e conversa com o Espírito Santo, com Deus, mas com a figura do Espírito Santo, você sente uma coisa diferente, você sente eu não sei nem explicar, mas é uma parada muito O Espírito Santo é Deus, né? Porque ele é uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus, como Jesus é Deus e o Pai é Deus. Né? E o Espírito Santo, ele é o penhor que Jesus deixou conosco até que ele volte. Ou seja, é a garantia. Eu vou voltar. Tanto vou voltar que vou deixar o Espírito Santo aí com vocês, que é o Consolador. É ele que vai fazer essa conexão até eu voltar. E a gente fala que é um selo, né? E por que é um selo? Porque uma carta só chega no destino se quiser selada. E a gente tem uma origem e tem um destino. A gente está aqui nesse mundo de passagem. A grande questão do ser humano é se agarrar a isso aqui, achando que isso aqui é a última bolacha do pacote. Não é. Isso aqui é só uma passagem. A gente está nessa terra só passagem. A gente está passando por aqui. A gente veio de Deus e vai voltar para Ele. A grande questão é que no meio do caminho a gente acaba virando a cabeça e indo para outro lugar. Né? E o papel do Espírito Santo é esse, é gerar essa conexão com Deus. E Jesus fala, né? Eu vou deixar o Espírito Santo, ele vai lembrar vocês tudo que vocês precisam saber tudo, né? que eu tenho ensinado. Tudo que eu tenho ensinado. Então, o Espírito Santo é um companheiro de oração maravilhoso. É esse poderosíssimo. É o mesmo poder. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, está em mim, está em você. É muito poderoso. A gente só precisa se aproximar dele e usufruir do que ele disponibiliza para a gente. E ele cresce e diminui, né? Quanto mais você se relaciona, quanto mais você faz isso, você conversa, mais ele aumenta dentro de você. O apóstolo Paulo fala, né, que ele pode ser bloqueado, entristecido e apagado. Depende como a gente se relaciona com ele. Depende como a gente se relaciona com ele. É o terra, né? O que dá o contato. Exatamente. É o relacionamento. Né? Às vezes a gente, não, porque a carne é fraca. A carne não é fraca. O que é fraco é o relacionamento com Deus. Quanto mais distante eu estiver dele, mais vazão eu vou dar à minha carne. Isso é entendeu? Certo. Com certeza. Mais perto de Deus, mais santificado eu vou ficando, mais parecido com ele eu vou ficando. Mais distante de Deus, mais doido. Até porque os ambientes se criam, né? Sim. Se você é uma pessoa que tem como preceito viver uma vida religiosa, uma vida não religiosa de religião, mas de estar religado a Deus, de estar buscando, você vai frequentar ambientes que não vão propiciar você ter a carne fraca, né? Exatamente, essa desculpa. Exatamente. Você vai estar com amigos
que compactuam São da mais mesma... saudáveis. E onde você chegar e aquele ambiente não for compatível ao que você preza, você sai a francesa e acabou. Ah, mas, poxa, por exemplo, é um lugar que eu tenho que ir por obrigação profissional, o que seja. Você vai ali, faz uma social e sai. Entendeu? Tudo posso, mas nem tudo me convém, disse o apóstolo Paulo. E é o que a gente tem que fazer. É um estilo de vida. Como a gente começou o papo, é um estilo de vida. É o que a gente decide ser e fazer por amor a ele. Demais, demais. Vamos lá, Gui, põe a costuraria aí pra gente fazer o último patrocinador e aí nós vamos para a parte mais legal do papo. Costuraria Ateliê. Esse patrocinador é top. Esse é do bom. Esse é top. Esse daí bancou os 10 episódios. Esse é maravilhoso. Ó, se você ainda não conhece a costuraria, lá, eu ia falar a gente, né? Porque não é a gente, porque aqui eu não tô na figura de costuraria, né? Uhum. Mas a costuraria é um ateliê de costura que fica ali na Rua Pucarana, 1689, no Tatuapé. Lá a gente faz a barra de calça em 30 minutos e a gente brinca que é a barra de calça mais rápida do mundo. E perfeita. E perfeita. E se não for perfeita, eu faço de novo, porque tem garantia. Tem garantia. Isso é legal. Isso dá garantia do serviço, da peça, da marcação. A gente já tá lá há 8 anos. Legal. E a gente tem tido um fenômeno aí que a galera tá murchando. Não sei por quê. Não sei. Tem que apertar. Não sei por quê. E não me perguntem, porque eu não quero me comprometer. Mas tá todo mundo sem caneta aí, não quer escrever alguma coisa, não. E a galera tem murchado muito, tem emagrecido bastante. E a gente é especialista em ajustar as peças sem deixar marca. Então, legal. Cintura, terno, vestido, o que precisar ajustar. Claro que nosso time avalia e entende a possibilidade, mas 99,99% das peças é possível fazer esse tipo de ajuste. Legal. Então, queria aproveitar hoje, que é o último episódio dessa temporada, para falar da costuraria. Eu só falei no primeiro, acho, e olhe lá. E mais do que isso, para agradecer o meu time. As meninas que estão lá tomando conta da Lodinha, enquanto eu estou aqui fazendo essa maluquice. Um beijo para todas elas, vocês são parte fundamental e eu sempre falo para elas, quando eu vou sair para fazer alguma xaropada, seja gravar um podcast, alguma reunião, eu falo, vocês torçam por mim, porque eu estando, vocês estarão. Porque acho que essa noção de time, de comunidade mesmo, assim, lá a gente tem muito forte. Que legal. Então é isso. Tá o QR Code na tela, aparece lá, toma um café com a gente que a gente vai ficar bem contente. Legal. Certo? Então vamos lá. Isso que você falou das pessoas estarem murchando também é algo espiritual. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente precisa cuidar bem do templo do Espírito Santo para levá-lo até o fim da jornada, né? Tem um autor também que disse, né? Deus me deu uma mensagem a um cavalo. Eu não levei a mensagem porque eu matei o cavalo. E o cavalo era o corpo dele. Entendi. Então, você tem a obrigação de cuidar bem do seu corpo, porque foi Deus que te deu, é um presente dele. Então, esse papo das pessoas estarem murchando tem tudo a ver. É bíblico e é saudável e a gente aprova. Só pode usar muita caneta. É isso. A caneta mata. Dá uma treinadinha. Não, fora da caneta, fazer dá uma treinadinha, exercício, fazer exercício, ter uma vida saudável, come direitinho, coisa boa. A gente acredita muito numa agricultura feita de verdade. Né? A agricultura natural, que é feita sem agrotóxicos e tarará. E mais do que isso, o respeito ao solo, né? O respeito ao espírito do solo, da energia do... Porque, olha só como a gente é maluco, né? Apertar um botão na parede e acender uma luz no teto, a gente acha que é normal. Mas não é normal. Não é. Não é normal. Você jogar um negocinho na terra, cobrir com um montinho, jogar água e brotar uma coisa que você vai comer e vai se alimentar, também não é normal, né? É um processo. E é um processo. Então, esse respeito, esse cultivo com amor e tudo mais, isso aí faz toda a diferença. Em casa, a gente busca consumir bastante esse tipo de produto, principalmente ovos e tudo mais, de uma linha específica que tem esse respeito com a natureza em si, com a produção em si, com a qualidade de vida do produtor, porque a gente ingere essa energia, a gente ingere esse... Isso também é bíblico. Por exemplo, se você ler lá no princípio, no Gênesis, a terra ela dava o fruto por si só. O homem não precisava arar a terra, todo esse cuidado, todo esse trabalho do suor do rosto que tem hoje. Mas no momento que o pecado entrou no mundo, a terra correspondeu negativamente. Ela passou a dar espinhos e abrolhos.
Ou seja, a terra estranhou, falou, cara, entrou algo diferente aqui e a terra correspondeu mal, os animais corresponderam mal, né? Ficaram selvagens e tudo mais, por causa disso aí. Então, o homem hoje, ele paga o preço do pecado. Tanto que Deus só fala em morte quando ele fala de pecado. O homem não nasceu para morrer, ele não foi criado para morrer. Mas, no momento que ele pecou, a morte entrou na terra e isso acabou passando, né, de geração para geração até chegar nos nossos dias e não tem jeito, é a ordem natural das coisas. É isso. Então, agora, vamos para a parte mais legal. A parte assim, todo episódio eu falei e vou repetir agora. Tudo que a gente conversou até aqui foi a desculpa para trazer vocês para a gente falar nessa última parte. Porque hoje, mais do que nos outros episódios, fica muito claro que a vida não é isso aqui só. Sim. Fica muito claro que a gente tem que ter um propósito, a gente tem que pensar no amanhã, a gente tem que enxergar um caminho e mais do que isso, né? Ser lanterna para jogar um caminho. A gente está aqui conversando torcendo para que alguém veja lá e fale, putz, isso aqui faz sentido para mim, eu tô nesse caminho aqui que não é legal, enfim. Então, passado todo esse tempo, né, vocês, não quero ser repetitivo, mas com toda essa bagagem, com toda essa dedicação que vocês ofereceram ao ministério, ao chamado, acho que é assim que é mais correto falar. Valeu a pena? Está valendo a pena? Muito. Vai. Cada dia colocado diante do Senhor, nunca é vazio, nunca é vazio. Ele sempre nos surpreende, né? Às vezes a gente acha que está abençoando e, na verdade, está sendo abençoado. Por exemplo, quando a gente sai para fazer uma missão, nós fomos a alguns lugares, por esse Brasil adentro, Brasil afora, a gente vai com aquela expectativa, cara, eu vou ser bênção na vida de alguém. Na verdade, você sai abençoado. Você acha que está dando, você está recebendo. Porque são testemunhos que você ouve, você vê dificuldades na vida de pessoas que você nem imaginou que existisse. E Deus mostra a sua realidade e fala, olha só como é que você tem uma vida diferenciada pela minha graça. Aí você não aguenta, cara. Você fala, caramba. Existe um Brasil fora disso aqui que a gente vê, né? Como você falou da luz e tal. A gente foi para Jeremoabo, sertão da Bahia. Onde o Lampião andou. E eles não conheciam a luz elétrica, uma parte da cidade. A gente viveu coisas assim sobrenaturais, por exemplo, de orar por uma pessoa surda e ela voltar a ouvir na hora da oração. Beijo pro povo de Jeremoabo. A gente orou por uma moça surda, nasceu surda, né? Eu e mais 2 jovens, e ela voltou a ouvir, né? A gente viveu coisas assim. Quando você até falou sobre o microfone, sobre o glamour, eu vou dizer uma coisa para você, Hugo. Eu me realizo no campo missionário. A igreja, ela faz parte, precisa ter. A igreja, ela é para fora, na verdade. A igreja, você vive aquele momento de comunhão, você recebe a palavra para você sair e pregar fora, alcançar quem está fora, né? E o campo missionário, para mim, tanto que a igreja, a Ictus, é uma igreja missional, por isso que a gente entende que a gente precisa sair das 4 paredes e ir para fora, que igreja é chamados para fora. Eclésia, exatamente. Então, tem valido a pena por tudo que a gente tem vivido, por tudo que a gente tem aprendido e porque o Senhor usa a nossa vida também. Isso é muito bom, você ser usado para o bem, né? Você se realiza. É engraçado, às vezes a gente acha que você vai se realizar numa profissão, não que você não vá, né? Porque casou, porque adquiriu alguma coisa, mas quando você está dentro do propósito de Deus. Aí você acha o sentido. E que você é usado, cara, não tem assim sentimento melhor do que esse. Então, tem valido muito a pena. Todo dia vale a pena. Não é fácil. Não é fácil, a gente tem vontade de desistir, às vezes é pesado. Às vezes a vaidade tenta vir, temos que tomar cuidado com isso, porque o ser humano, de uma forma geral, ele quer algo para ver e adorar. E algumas vezes ele acaba adorando o pastor porque ele está pregando, é ele que está ali no microfone, é ele que está formando opinião, né? Então, temos que ter cuidado com isso também. E a gente tem que guardar o nosso coração. Porque, na verdade, nós não somos o foco, nós não somos o centro é Jesus. Né? O objetivo ali é você instruir a igreja na palavra, que é a Bíblia,
e ele usar aquilo no dia a dia, transformar aquilo num estilo de vida. Então, eu gosto de dizer que a igreja não é o lugar de você se alimentar, é o lugar de você buscar o mantimento. O alimento você faz em casa, é igual ao supermercado. Você não prepara seu alimento no meio do mercado. Você vai lá, compra seus mantimentos, compra entre aspas, né? A igreja você não compra, mas você vai lá, apanha, leva para sua casa e lá você prepara. E ali é que vai te alimentar. Porque se você achar que vai ser alimentado num culto ou 2 ou 3 por semana, você vai morrer de inanição. Por isso que o alimento é diário. Por isso que a gente tem uma disciplina espiritual. A leitura da palavra, jejum e oração. É mínimo. Existem outras, mas no mínimo essas 3. Né? Eu preciso estar em contato com a palavra, estar em contato com o Espírito Santo, estar em contato com Deus todo dia. Né? Quem a gente chama, a gente não quer ver todo dia? Com certeza. Por que o Jesus seria diferente? Né? Eu gosto de dizer que no prédio onde eu moro, são 20 andares, 80 apartamentos. Tem vizinhos que eu encontro todo dia no elevador. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não conheço. Mas eu sei que ele existe, ele está ali, mas eu não conheço. Por quê? Porque eu não criei intimidade com ele. Com Jesus é igual. Quando a gente se aproxima dele com o coração aberto para ouvir e falar, a gente vai estabelecendo esse vínculo de intimidade. Então vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Demais. E aí que tu surgiu, então, para ser esse lugar, para ser o supermercado. Exatamente. Para ser o lugar onde vocês vai buscar o mantimento. Vão lá para oferecer também o mantimento para o rebanho. Exatamente. Né? E eu te vi lá e como eu falei antes, pô, eu achei demais. Achei um estilo de culto diferente do que eu já tinha visto. Não sei se foi só aquele dia ou sempre assim, uma música legal pra caramba, uma molecada tocando. Pô, é demais. Meu filho toca, o filho da outra pastora. Pô, demais, achei incrível. Inclusive, eu falei pro meu filho, falei, Gustavo, vamos pra lá, cara, animal, batucada, fazer um som e tal. É isso aí. Só chegar. E quando que vocês perceberam, assim, que a Ictus, ela não ia ser só um projeto, assim, que tinha essa chamada, essa vocação para ser um lugar, para reunir pessoas, para ser uma igreja mesmo? Então, a gente, na verdade, a gente sempre recebeu palavras. Eu não sei se para você é familiar isso, né? Que quando a gente fala recebeu palavras, assim, Deus sempre usa as pessoas, alguém, para falar com a gente a respeito disso. Que a gente lideraria uma igreja. Né? E eu e o Roberto, nós somos, né, pastores. Assim, a gente tem, como é que eu vou dizer para você? Facilidade de cuidar de pessoas. Tá assim, no nosso DNA, cuidar de vidas. E a gente sempre cuidou, independente de onde a gente estava, a gente sempre cuidou de pessoas. No trabalho dele, ele cuida de pessoas. Assim, funcionário com problema, ele acaba sendo pastor também, né, de algumas pessoas. Então, assim, a gente sempre cuidou. E o que o Senhor deu para a gente como missão é que a Ictus seria uma igreja diferente. Em que sentido? No contrafluxo, né, de tudo que a gente está vivendo aí. Que a Ictus seria uma igreja para fora. Ou seja, o que o Senhor colocou no nosso coração, na equipe, né, que não somos só eu e o Roberto, a gente tem uma equipe de mais pessoas, tem mais 3 casais de pastores, aonde começou a Ictus, na casa do pastor Luciano e da pastora Lê. A gente começou com um grupo de estudo lá, tipo o que você fazia aí com seus amigos. E aí o Senhor deu o start da gente ir para um lugar, né, e criar uma estrutura. Só que a gente não tem a intenção, pelo menos o que o Senhor colocou no nosso coração, de ter uma mega estrutura como igreja. Não é sobre isso. A gente quer encher o ônibus de missionário e ir para a rua. A gente quer fazer culto nas praças. O Senhor nos deu uma palavra: ganhe as ruas que eu te darei as nações. A gente quer ir para a rua. E muito focado no Tatuapé. Deus deu uma direção muito forte para o Tatuapé, né? E algumas direções muito claras, do tipo, uma árvore, ela não dá fruto para ela mesma comer. Então, o fruto que a Ictus dá é para os outros comerem. Então, tem que levar isso para fora. Um rio, ele não tem água para ele mesmo beber, né? O objetivo da água do rio é para outros, né, matarem a sede. Então, a água que o Senhor tem feito jorrar no nosso meio é para que outros possam beber. Então, o objetivo é esse, é para fora. A gente quer ter uma estrutura sempre enxuta, sempre leve, para que isso não vire um peso na nossa vida, tirar o sono. Ah, caramba, como é que eu vou pagar isso e tal? Não. Algo leve, algo tranquilo, para que a gente possa ter essa facilidade de ir para fora
e lançar as redes e pescar as pessoas para Jesus. Se vão ficar na ictus ou não é outra história, aí Deus sabe. Mas o objetivo é ganhar pessoas para Jesus, pescadores. E ictus, né, o símbolo é o peixe, né, significa Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Né? E isso era um símbolo dos cristãos primitivos, que estavam sendo perseguidos por Roma. Né? Ele me contou essa história no dia que a gente se conheceu. Então, eles chegavam, né, e desenhavam na praia ali, ou na areia, onde tivessem. Um desenhava um arco, outro desenhava o outro. E se formasse o peixe, significava dizer que elas poderiam se comunicar abertamente sobre a fé. Se você chegasse numa casa que tivesse o peixe desenhado na porta, significava dizer, você é bem-vindo aqui. E esse é um dos nossos slogans, né? Você é bem-vindo aqui. Por quê? Porque essa aqui é uma casa onde você pode chegar e ficar à vontade. Então, eu acho que o que torna a gente um pouco mais descontraidão é assim, porque a gente é tudo à vontade ali, tudo, né? A nossa liturgia é uma liturgia simples. O objetivo é esse, é algo simples que a gente dá muito espaço para o Espírito Santo agir. Né? E gosto de dizer que é bagunçado, mas tem gerência. Né? É bagunçado, mas tem gerência. Não é bagunçado, a pessoa brinca, mas não é bagunçado. E dentro dessa rotina de vocês tocarem, né, essa estrutura que, por mais que seja enxuta, como você falou, dá trabalho. Sim, dá trabalho. Né? E você tem que organizar culto, você tem que se preparar para a palavra. E você é um cara que é um executivo, você lidera uma equipe, lidera um time, trabalha pra caramba, e você tem as suas responsabilidades. Como que mantém o coração como a garota de 14 anos, como o cara lá de 21 anos que se converteu? Como que você se mantém conectado com essa essência inicial? Eu gosto de pensar que o grande segredo é saber que a gente é espiritual o tempo todo. Porque eu acho que o cristão ele começa a falhar quando ele começa a querer separar o secular do espiritual. O secular é o que você faz no dia a dia, o espiritual é o que você faz na igreja. Não, é o PJ e o CPF, né? Porque Jesus veio fazer tudo convergir nele. Isso. Né? Deus enviou Jesus para tudo convergir nele. Então, tudo é de Jesus. Tudo tem que ser por ele e para ele. Né? Então, não existe separação na minha vida. Tá? É lógico que eu não vou ficar recitando a Bíblia no trabalho, etc. e tal. A gente precisa saber identificar o ambiente. Mas toda oportunidade que eu tenho, eu falo. Né? E brinco com os jovens que o melhor momento de você evangelizar é no almoço. Né? Você pega a sua refeição e ora. Quando você ora, as pessoas têm curiosidade. Ou você ora antes de comer, eu oro. Você tem algum motivo de oração? Pronto. Você já ganhou a pessoa para Jesus. E essa oração para comer... eu não sei se com vocês, que fervem muito mais do que eu, foi assim. Mas foi o primeiro jeito que eu ensinei meu filho a agradecer. Isso. Legal, Porque é a hora que você consegue fazer a criança entender que tem ali algo a agradecer. É um princípio inicial. Na hora da refeição, e ele tem 13 anos e ele ainda lembra que ele era bem pequenininho. Eu sempre ensinei ele a falar assim... Papai do céu, me ajuda a ser um pontinho de luz. Que legal. Então, tipo assim, aonde você for, você ilumina. Você vai ser um ponto onde vai ser a luz e tal. E foi o que Jesus falou, né? Vós sois sal da terra e luz do mundo. É isso. A luz é esse pontinho aí que você falou. Exatamente. Que legal. É essa luz. A gente vai se desgastar igual uma vela. Né? A vela, ela começa grandona, vai queimando e por onde ela vai passando, vai iluminando e vai se desgastando. Se desgastando por uma causa. Né? A nossa vida é isso. A nossa vida é esse propósito. A gente vai se desgastar, a gente vai ficar velho, a gente vai envelhecer, mas vai passar iluminando durante todo o tempo. Esse é o objetivo. E sobre essa sua pergunta, né? Eu acho que o grande segredo é você ter medo de perder Jesus por causa das coisas. Se você colocar Jesus no lugar certo do seu coração, as coisas vão vir agregar. Então, se hoje tem microfone, amém. Se amanhã não tiver, amém também. Entende? Então, assim, a gente só permanece, o que eu acho que acontece com muita gente, é quando cresce demais, se afasta da essência. Então, você não tem tempo mais para orar. Você não tem tempo mais para se ajoelhar lá no meio, na sua sala, chorar e gastar tempo. O ócio que a gente, né, que você fala tanto aqui, que é um ócio, para mim, maravilhoso, é ficar lá com Jesus.
Às vezes eu não tenho nada para falar, estou chateada com o mundo. Jesus, eu vim ficar com você aqui que eu não estou muito boa hoje. E Jesus fazia isso. Entendeu? Nos momentos de maior pressão, ele se retirava para orar. E ia pro osso lá, ficar lá. Acho que ele falava, pai, cara, eu não aguento esses 12 aí que você me deu, não. Dá uma segurada. Deixa eu chegar aqui. Segurada que é o seguinte. Me conectar aqui contigo um pouco. Sem maldade, com todo respeito. Essa turma não é fraca, não. Exato. Eu acho que ele fazia isso. E o que mais ele fazia é se retirar para orar. E senão não aguenta. Senão você não aguenta. O segredo da gente permanecer na essência é o relacionamento. É parar tudo. Literalmente, agora a gente vai fechar com isso. É parar tudo só para olhar para ele. Um casal que não se conversa, não se relaciona, não vai à frente. Esfria, né? Esfria. E às vezes, pô, eu tô meio frio com Jesus. Tá bom, quanto tempo você não fala com ele? E você sabe que a estrutura, a demanda rouba a gente. Se você, né? Com certeza. Não for disciplinado. Para você poder blindar o coração. Exatamente. Né? Para você não se deixar, Engole como você falou, gente. Se levar pela vaidade ou pelo o lance do microfone do púlpito. E pelo trabalho. Eu acho que é grande, eu acho que é grandioso isso. Você conseguir se manter. E saber separar os uma tempos. fé pura, né? E separar os tempos, né? Quando eu estou na minha casa, eu procuro focar, né? Tem os meus momentos de futebol com os meninos, a gente sai para brincar do parque, jogar futebol, andar de bicicleta, nadar na piscina do prédio, a gente faz tudo isso. Mas eu tenho meus momentos de focar lá e foco e as coisas vão. Porque você tem a responsabilidade, né? Lógico que a gente tem mais pastores que pregam também, mas eu tenho pregado sempre aos domingos e às quartas-feiras a gente tem feito uma escala de pastores pregando, né? Então você tem a obrigação de se preparar para a mensagem. Eu gosto de pensar que o pastor ele não prepara a mensagem, ele se prepara para ela, porque a mensagem é de Deus. Então eu tenho que me preparar para ela. Eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que levar um mantimento sólido, não é o alimento. O alimento ele vai preparar em casa. E o relacionamento, ele traz pureza para a palavra, traz Sim. esse negócio que você sentiu, essa coisa assim, Senão, que é a unção, senão é só um discurso, é só uma palestra. Com certeza. Se não tiver é bem unção diferente do a palestra Espírito Santo. para uma pregação. Não é? É Total. diferente. Então, essa mistura com o Espírito Santo é que faz as coisas acontecerem. Porque quem convence é ele. Não é a boa didática, não é a boa retórica. É o Espírito Santo que convence. A pessoa vai entrar e vai sair, vai ouvir, esse cara tem umas ideias legais, vai embora e acabou. Agora, quando o Espírito Santo age, é outra pegada. Aí fica mexendo. Aí fica em casa mexendo. Bota aquele elefante atrás da orelha do cara. É isso. Pô, olha, quero agradecer demais. Eu com certeza a gente vai gravar mais. Esse ano não mais, mas o ano que vem a gente vai gravar mais. Aí eu quero trazer vocês aqui pra gente aprofundar. Legal. E aí nós vamos escolher livros aí da Bíblia pra gente trocar ideia a respeito de... Sim. A gente trouxe um mimo pra você. Ó, que demais aí, tô com moral. Aí, ó. Tá Tô com moral. Ó, eu quero pegar esse presente, esse mimo aqui e quero pedir um favor pra vocês. Antes eu vou abrir aqui, né, Gui? Vou abrir aqui. São os copinhos aí da Ictus, ó. Ictus, o copinho. Deixa eu tirar aqui o saco plástico Pô, me ajuda aí. pra você poder. Esse aqui é o do Tem café. coisa pra caramba. Ah, não, isso aí. Esse aqui tá vendo Esse aqui é o do café. Esse aí veio mais. Esse aí veio mais. Pô, demais, cara. Esse aqui é o da água, ó. Aqui. Tem três Esse é do copos. cafezinho. Tem de café. Ó, que demais. E, ó, lá em casa a gente adora uns copos assim diferentes. Demais, top E demais. esse é bem legal, porque esse é feito com. Com folha de arroz. Que demais. É orgânico. É orgânico. Orgânico. Esse aqui é plástico mesmo, mas isso daí é O cara dá um lab, pô. Total sustentável. Demais. Pô, demais. Muito obrigado. E só que antes de encerrar, a gente tem uma missão aqui que o Tagarelas fez pra gente um super transmissor que está instalado nessa câmera aqui. Eu não consigo garantir que essa mensagem vai ser enviada para milhares de pessoas, mas está na internet, então tá sujeito. Tá sujeito. Mas tem alguém, uma pessoa que está lá esperando essa mensagem. Aí eu vou pedir para vocês, primeiro um por vez, para vocês olharem ali e mandarem essa mensagem. A gente só tem uma regra. Você para, respira, se conecta com a sua melhor versão e manda um recado lá. Amém. Vai lá, amor. Amém. Eu queria falar com você que nos assiste nesse podcast. Para nós é uma honra poder falar, entrar na sua casa, né, de alguma maneira, ou onde quer que você esteja parando para ouvir, né, e assistir esse podcast, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Então, confia nele, entrega seu caminho, entrega a sua vida na mão de Jesus e você vai ver
que tudo vai ser diferente. Não quer dizer que você vai ter tranquilidade, porque ele não nos prometeu tranquilidade, prometeu paz, como a gente já falou aqui hoje. Então, se você quiser a paz verdadeira, aquela que enche o seu coração, mesmo em dias difíceis, porque todo mundo passa por dias difíceis, ele fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, a gente vence. Então, um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e que você possa nos visitar na Ictus, ali no Hotel Meliá, no Tatuapé. Vai ser um prazer te receber lá. Show de bola. Vamos lá. Flávia, a sua vez. Tem alguém lá do outro lado que quer te ouvir. Quer te ouvir, e eu vou além, se você for me permitir. Talvez queira ouvir não só a Flávia, pastora hoje, uma mulher formada, bem-sucedida no que se propõe, mas talvez a pureza e o ímpeto daquela jovem de 14 anos que estava lá atrás. Amém. Eu quero deixar um recado para você que está nos ouvindo. Eu quero dizer para você que existe um caminho real, sobrenatural, que você pode acessar, que está muito longe, distante do natural, do que você está vendo e do que você está sentindo neste momento. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e o melhor amigo que você pode ter. Existe um Deus fiel e amigo que você pode se relacionar com ele. Não é sobre religião, não é sobre igreja, é sobre relacionamento com um Deus que te ama e que tem vontade e se sente feliz em se relacionar com a criatura dele. E a partir desse momento que você se relaciona com Deus, você se encontra, porque a sua identidade está nele. Jesus é a verdade e o caminho que você precisa. Amém. É isso. Que top. Eu vou deixar na tela aqui um QR Code, dando todas as informações Legal. da Ictus. A gente coloca lá o Instagram, aí lá tem Isso. os dias, horários, que é domingo, de Programação quarta. toda. Domingo às 10 da manhã, às quartas às 20 horas. Nós nos reunimos lá. E aí o Espírito Santo faz o que ele quer. É isso. Eu trouxe um presente pra Flávia para agradecer. Legal. Vou presentear o casal aqui, mas Ó, é que óbvio bom. que quem ganha o presente é a esposa. Legal. É isso. Legal, ainda É bem uma que eu trouxe peça, presente, uma né? peça da Unlab. Exclusivo. E é Tudo que tem lá. Ai, que linda! Uma bolsa Nossa, que estilosa. Eu vou para o Rio de Janeiro com ela, arrasou. Você abençoa a esposa e o marido, porque quando ela ganha a bolsa, deixa de comprar um. Justo. E quando a bolsa não é muito grande, então é bom que não cabe muito. Cabe pouca coisa. Tudo tem um Linda, propósito, né? amei. É isso. Amei. Gente, obrigado pela confiança. Linda, Obrigado, linda. obrigado por estar aqui com a gente, dividindo o conhecimento de vocês. Que Deus abençoe a jornada de vocês. Amém. E continue abrindo todos os caminhos possíveis. Amém. Que o Senhor te Amém. abençoe também. Amém. Você e sua Obrigado. casa, sua família. Obrigado, amém. Galera, obrigado. O 10º episódio. Lá para janeiro a gente volta com mais uma temporada. Legal. Vamos ver se a gente continua essa loucura, porque foi muito legal de fazer. Para quem curtiu, compartilhou, muito obrigado. Continue mandando para os amigos. Agora todos os episódios vão ser picotados aí, divididos no YouTube para ajudar a galera a ver, porque às vezes não quer ver o vídeo inteiro, mas ver os pedacinhos. Então segue a gente no Instagram, segue a gente aí no canal do YouTube. Não esquece de por lá, curtir o canal, seguir o canal, porque a galera assiste, mas acaba não assinando o canal. Sim. O que mais, Gui, que falta falar? Esqueci do quê? Me ajuda. É isso? É isso. Então é isso. Valeu. Não é até quinta-feira que vem, mas é até a próxima temporada. Valeu.